Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Meu convidado especialíssimo e convidades do mundo inteiro. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Desde 2021, Provocação Histórica existe para também narrar e expurgar uma série de demônios do passado autoritário brasileiro que vocês sabem não cessa de passar. Imagina então, em ano de eleição, o tanto de bueiro da ditadura ou das ditaduras que esse país viveu e vive de várias maneiras, sobretudo para a população periférica desse país. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou Lindener Pareto Júnior, um professor de história e um historiador num Brasil que tem um intenso, virulento passado pela frente. Estou com vocês aqui desde 2021, trazendo os grandes debates da nossa história. Então vamos curtir, compartilhar e fazer viajar a palavra da história, até porque, vocês sabem, Provocação sempre teve uma preocupação fundamental desde 2021. Não só garantir os grandes debates da historiografia, mas garantir que aqui, vamos dizer assim, nessa bancada, seja à distância ou aqui no estúdio de hoje em dia, a gente traga narrativas que geralmente não são vistas na grande imprensa e às vezes nem mesmo na própria universidade. Então eu tenho a alegria de trazer hoje aqui um debate fundamental sobre história, sobre literatura marginal, sobre o que é ser um empreendedor e dono de editora nesse Brasil, sendo alguém de origem periférica e alguém que tem feito um sucesso retumbante na sua empreitada nesse Brasil difícil, publicando inclusive uma versão do seu livro Viela Ensanguentada, en français. Então o meu convidado de hoje, muito chique, meu camarada, ele é o escritor e empreendedor, dono da Barraco Editorial, um comunicador e elegantérrimo, o nosso glorioso Wesley Barbosa. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Obrigado, meu querido. E, nossa, quanto elogio, hein? Gostou? Gostei. Você que eu tava pensando aqui comigo, descobri que você é somente professor, você que é um excelente comunicador. Eu falei, nossa, mas... Da onde surgiu? Da onde surgiu o jornalista Lindener, né? Uhum. E, cara, muito obrigado por poder compartilhar um pouco dessa história da literatura marginal, apesar de haver sempre essa questão de nos colocarem em caixinhas, né? Sim. E a gente abrir essas caixinhas para mostrar que não somos apenas isso, né? E, então, para mim é um grande prazer poder trocar essa ideia e falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a Barraco Editorial e seus autores. Muito bem, muito que bem. E por falar em caixinhas, né? A gente vai abordar essa questão do evento que você participou e uma das mediadoras disse que queria ser uma autora marginal, mas ela nunca tinha sido presa para tanto. Aí, mais uma vez, o racismo desbragado, na cara dura, a gente vai falar disso. Na cara dura. Mas, Wesley, desde que eu te vi na Flipei, que é a feira literária das editoras independentes, protagonizada ali pelo pessoal da Autonomia Literária, pela Rizoma também, pelo Rafa, pelo Cauê, pelo Hugo, pela Manu, por essa galera toda, eu te vi e falei, uau, né? A Barraco Editorial, então está aqui em minhas mãos, 2 exemplares estão da editora aqui, fundada pelo glorioso Wesley Barbosa, que tem aqui o Viela Ensanguentada, que é o livro dele de 2022, que foi traduzido para o francês, tem a saga dele a Paris, na França, ano passado, a gente vai mostrar aqui, e esse aqui recente, o jornalista Aquiles Argolo, que eu conheci aquele dia também, e o Pedro Cardoso, ator, dramaturgo, Pedro Cardoso, que vocês conhecem também, não só pelo Agostinho, mas aqui também do ICL, sendo entrevistado pelo glorioso Chico Pinheiro. Então, eu te vi lá, achei maravilhosa a editora, falei, uau, que fantástico, né, poder te conhecer. E desde então, tem que ir no Provocação Histórica, né, cara? Pois é, né? Primeiro que Barraco, né? Esse nome Barraco Editorial é justamente também para trazer uma certa provocação, porque quem são esses autores que estão nas grandes livrarias, nas grandes editoras e nas vitrines das grandes livrarias? De onde que esses autores vieram? E de onde que vieram esses autores ditos marginais ou periféricos, né? Como assim chamam. E eu morei num barraco. Eu ficava lendo... Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra e vários outros bairros também. Minha mãe, uma faxineira que trabalhava
dia e noite para pagar aluguel e poder sustentar seus filhos. E eu tenho 4 irmãos e morei nesses lugares, né? E na adolescência, num barraco, eu ficava lendo. Então, um dia eu cheguei a pensar, se eu tiver uma editora um dia, vai se chamar Barraco Editorial. Naquela época você já pensava Já pensava em ter editora. Que menino prodígio? Mas pelo fato de não saber como chegar, como fazer o meu trabalho chegar em editores. Eu não fazia a mínima ideia sequer que o meu texto poderia ter algum valor, no sentido de eu poder vender o meu trabalho e viver disso. E aí eu gosto desse nome, eu acho que é um nome potente, Barraco. Fantástico. E também tem muito a ver com afeto e resistência. Linda história e ao mesmo tempo você narra também a tragédia dessa história, que é a síntese do Brasil, né? Eu fico brincando com os meus colegas de editoras independentes, e agora com você também, que se eu tivesse recursos, orçamento e tudo mais, eu muito investiria, sabe assim? Pega aí, pague quando puder, meio filantropo, assim, né? Isso é o sonho de um operário que não tem essa condição, né? Tipo, eu fico vendo, sei lá, o projeto da Elisa Larkin Nascimento, companheira e viúva do Abdias. Sim. O IP afro dela e do Abdias e do Júlio, de uma galera inteira que leva isso assim, né, com muita dedicação, né, e resiliência. Poxa, tinha que ter uma grana aí para fazer um museu Abdias, ter um espaço diferenciado, enfim. Fico E isso é sonhando com possível, né? Outras pessoas que detêm esse poder aquisitivo podem investir na Então, e por que elas não cultura? investem, cara? Eu fico irritado com isso. Você tem potencial para investir no que interessa, mas só fica até na página 2, né? Cadê o Walter Salles fazendo isso? Mas enfim, citei ele, mas poderia citar várias outras pessoas. Mas ó, o que me chamou a atenção aqui, senhoras e senhores, ao vivo aqui com Wesley Barbosa, escritor de mão cheia, autor de Viela Ensanguentada, está aqui nos links para vocês acessarem, fundador da Barraco Editorial, um dia ainda publica um livro com esse publisher maravilhoso. Já quero. Olha lá, está na tela, inclusive, para as pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção na sua biografia é que você fugia das aulas de matemática, eu também fugi. E aí via ali uma porta entreaberta da biblioteca e aí começava a perscrutar aqueles volumes insondáveis. Então também veio daí, né? Caramba, você realmente é um narrador também, né? Já narra, coloca a beleza ali. Cara, realmente eu sempre tive muita dificuldade em atenção na escola. Então o professor estava passando a Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Até hoje eu não aprendi essa bagaça. Teorema de Pitágoras, etc. E eu não conseguia prestar atenção ou aprender aquilo. Muita dificuldade na matemática. Mas eu gostava muito do silêncio da biblioteca. E me senti maravilhoso. Até hoje eu adoro entrar numa biblioteca, ficar sozinho. Porque ler é você estar sozinho consigo mesmo. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de letras, de palavras, de ver as palavras agrupadas. E comecei a ler de Jorge Amado a Júlio Verne. Comecei a devorar os livros. Adolescente. Adolescente ainda, no ensino médio. E quando eu conversava com os professores, eles gostavam, porque eu conseguia falar de filosofia, eles me indicavam um livro, Zaratustra, Nietzsche, ia lá e lia. Só que não era bom no dia a dia ali na escola. Repeti de série 2 anos, mas aí no conselho de professores, vamos passar o Wesley, que ele tem problema com prestar atenção, falta na aula, mas ele sabe. Reconheceram que algumas habilidades são tão boas quanto outras. Exatamente. E aí o meu apego aos livros se deu aí, né? Nessa época da escola, e até hoje eu continuo com isso. E muito mais ainda também, que quando você lê muito, né, você começa a ter vontade de escrever. Então foi dessa época aí que surgiu também a minha vontade de querer começar a escrever, a contar a minha própria história sobre aquele ambiente ali que eu vivia. Mais ou menos isso, né? Da quebrada. E aí, pensando nessa trajetória, na verdade, antes do Viela Ensanguentada, você publicou textos avulsos, contos, né? Sim. É muito louco, porque a gente estava falando de como que eu passei a gostar de livros, e eu ia até comentar isso. Que eu ficava lendo e falava, nossa, mas o que eu vou escrever? Sobre o que eu vou escrever? Porque você lê essa de Queiroz, você lê
esses autores que falam das suas viagens para a Europa. Aham. E aí, quando você olha a sua volta, É a quebrada. casas de madeira, na frente lixo, ali o córrego passando. Clássico do Brasil. O clássico do Brasil. E você pensa, como que eu vou escrever sobre isso se eu nunca tive referência sobre isso? Daí a importância de ler Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Paulo Lins, né? Cidade de Deus. Eu meio que quebrei com essa visão, né, de só ler esses clássicos quando eu comecei a ler esses autores, que aí eu falei, nossa, eu posso escrever também sobre as coisas à minha volta. Sensacional. Então- E Carolina Maria apareceu para você já naquela época ou mais Não, é apareceu, recente? Né? apareceu bem depois. Porque eu é sequer 5 anos pra cá. Sim, eu sequer sabia que o Machado de Assis era preto. Cara, isso é muito louco, né? Eu não Tudo sabia. muito recente, né? É muito recente. Então eu comecei publicando um livro intitulado O Diabo na Mesa dos Fundos, Excelente. sim, que foi publicado pela editora Selo Povo do Ferrez, no Capão Redondo. O Ferrez foi o Maravilhoso. cara, né? Autor do Capão Pecado, que eu li na época e fiquei muito impressionado e que tinha muito a ver com a minha realidade ali. E aí eu ficava andando, eu vendia coisas na rua, eu era um vendedor ambulante, e aí eu ficava andando pela Quantos anos Comendador. você tava? Eu tinha uns 18, 19 anos. Você era vendedor ambulante de várias coisas, depois começou a vender os livros. Depois comecei a vender meus próprios livros, porque eu falei, quando saiu o livro, eu falei, se eu vendia coisas que eu comprava no centro de São Paulo para vender na quebrada, por que eu não posso vender o meu próprio livro? Aham. Então eu trouxe um pouco dessa vivência, experiência ali com as pessoas na rua para as feiras literárias. Então eu abordo mesmo a pessoa, gosto de mostrar o meu livro para quem não sequer já leu livros e formar leitores de alguma forma, né? Aham. Cara, sensacional. Mas aí você passou uns perrengues. Quem conhece o centro de São Paulo sabe, né? Passei Ficar vários na Augusta perrengues. vendendo os bagulho, depois os livros. Conta aí uma coisa assim que é tragicômica dessas trajetórias na Augusta. O Cara, que aconteceu? ó, Nunca te perguntaram e aí eu pergunto agora. Não vou nem falar da Augusta, eu vou falar uma coisa que é muito louca, assim, que eu quase fiquei em situação de rua por causa disso. Porque na quebrada é assim, você tem que ter alguma coisa para fazer para não ficar encostado ali e ser tragado pelos becos, pelas fumaças dos becos, se você entendeu bem o que eu quis dizer. E minha mãe queria que eu trabalhasse no mercado, trabalhasse, sei lá, de servente de obra. Já fiz tudo isso. Foi servente, isso me pegou também. Já fui tudo isso. Tem um ano de servente. Horrível. Horrível. Era bom para malhar, mas é terrível. Né? A gente sabe da classe trabalhadora como é foda. Né? Sim, e é uma coisa que é horrível porque a gente tem um sonho, né? A gente quer construir o nosso sonho também e às vezes a gente é obrigado a fazer coisas que não queremos. Então minha mãe me convidou a me retirar de casa porque eu só estava lendo e só queria saber de escrever. E o Estuda tanto, menino, minha avó falava. Exato, você vai ficar louco se você ficar lendo, você não tem futuro, esses papéis aí, você come papel. E eu entendo ela, Sim. porque ela é uma mulher preta, mãe solteira, que tinha muitas preocupações, tinha que trabalhar e sustentou a mim e meus irmãos. Eu sou Qual é o muito nome dela? grato. É a Adeleuza. Adeleuza? Sim. Dona Adeleuza? É, Dona Adeleuza. Tá vendo a gente? Vai ver. Vai ver? Dona Adeleuza, ó. Parabéns pelo filho. E aí, a coisa assim tragicômica foi que o Ferrez, né, ele me fortaleceu nessa época. Por isso que eu falei que ele é o cara, ele te ajudou muito. Me né? ajudou bastante. Cara generoso, né? Sim, muito generoso. Ele publicou meu livro e falou, ó, fica numa dessas casas, que ele tinha umas casas lá que estavam para reformar. E eu fiquei com uma para morar e era tipo uma casa abandonada. Eu tomava banho com uma biquinha assim. Só que como eu sempre fui... No Capão. No Jardim Magdalena, subi na estrada de Tapicerica, era num lugar ali. E aí eu fiquei alguns meses assim, até que meu livro saiu. Eu só me alimentava no Bom Prato, R$1. R$1. Quando o livro saiu, imediatamente eu saquei que não ia estar nas livrarias e que não sou playboy, não era playboy. Então eu falei, vou pegar esse livro e vou levar onde eu puder. E aí eu arranjei um emprego numa lanchonete,
que eu trabalhava o dia, à tarde até à noite, passava por debaixo da catraca depois do expediente e ia vender na Rua Augusta. E aí eu comecei Era perto ali, na Janete. Exato. E aí eu comecei a fazer só isso, a vender livros, larguei o emprego, porque eu falei, nossa, eu estou conseguindo fazer a grana que eu faço em um mês, vou vender só livro. E começou a dar certo. Ferrez me deu o livro, que me proporcionou continuar publicando. Sim. Então eu fui melhorando de vida através da literatura. Claro que a gente sabe que é estrutural, mas o fato de você ter vamos dizer, um mecenas da generosidade de um Ferrez, né? É fundamental, né? Cara, acaba dando uma catapultada na vida de alguém que poderia ter ficado na sarjeta, né? Eu sempre tento ser muito generoso com quem foi generoso comigo. E parabéns pro Ferrez. Mas, Viela Ensanguentada. Você escreveu na pandemia uns textos que iam pro Brasil inteiro, assim, né? Digitalmente, não foi? O Viela estava na sua cabeça desde a infância. Exatamente. Eu escrevi o Viela em 10 dias. Cacilda. Só que eu acho que ele estava sendo escrito dentro de mim a vida inteira. É um poeta. Só que assim, quando eu escrevi, eu ficava 14 horas por dia digitando o livro. Que nem o meme lá do sapinho. Exatamente. E aí eu coloquei para fora toda essa dor e ao mesmo tempo toda essa poesia do lixo, digamos assim. Porque é como os Racionais dizem, né? Até do lixão nasce flor. Então, na época que eu ficava lendo os clássicos e não conseguia ver uma forma de falar sobre aquelas casas de madeiras, aquelas crianças andando descalças, que também eram flores que estavam ali naquele jardim, né, perto do esgoto, chegou um momento que eu falei, vou escrever e vai ser o meu primeiro romance, né? E aí eu comecei a escrever, 10 dias, fiquei 3 meses revisando, o livro saiu em 2022, tudo que eu vendi do Diabo na Mesa dos Fundos, esse aqui vendeu em um mês. Em um mês? Coisa assim de mais de 1000 livros. Cacilda. E aí a Michelle Teles, que é a minha editora na França, ela já havia me procurado por causa do Diabo na Mesa dos Fundos para ser minha agente, não deu certo. E aí com Viela ela tinha um sonho de abrir a própria editora. Ela abriu a própria editora e publicou o meu livro lá. Caceta. Uma história bem... Como é o nome da editora dela? É BR Marginalia. Tá aqui, inclusive, na versão... O livro tá com você. Deixei a versão em francês ali. A gente já mostra para vocês aqui. E deixa eu ler um trecho aqui, se me permite. Com certeza. Esse texto desse glorioso virtuoso aqui, Vou ler o poema que aparece aqui no começo, Preparados, minha gente, do Viela Ensanguentada, do escritor Wesley Barbosa. A realidade é como uma flor, cheia de espinhos no corpo. Suas pétalas jazem na calçada e seu perfume cheira a esgoto. Eu via todos os dias a coitada caminhando para lá e para cá, realidade ensanguentada, realidade baleada na favela, realidade feita de corpos negros, corpos de homens e de mulheres jogados na viela da periferia. A cara da realidade é triste, não chega nem a ter alegria. É como a comida ausente na barriga magra da esperança. Wesley Barbosa, Viela Ensanguentada. Cara, e imagina, aí você, vários perrengues e tal, vê seu livro, por mais que tenha clichês e tudo mais, a gente sabe que a França também tem uma tradição de receber e ressignificar a periferia. Isso é uma tradição, querendo ou não, literária, de memória e de história fundamental, que a gente não pode descartar, né? Mas também é o lugar para onde muitos ex-colonos ou ex-colonizados foram morar. Então, a França também é preta, né? Sim. Como é que foi sua experiência lá, vendo, para além da França branca e a Paris burguesa, uma Paris também que pulsa a periferia, né? Muito, muito. Inclusive, eu fiquei em choque porque esse mesmo ano passado que eu andei de avião pela primeira vez, fui para Bahia, eu falei, passei o medo, né? Porque eu já sabia que eu ia para a França. Foi por medo de avião. Exato. E aí, quando eu cheguei, que pousou lá em Marseille... No aeroporto de lá? E aí eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu tô aqui por causa do meu livro. E um dos autores que eu lia muito era Balzac. E via aqueles personagens, né, do século XIX ali transitando. Por ali, né? E aí eu falei, nossa, eu tô dentro do livro do cara.
Só que uma coisa que me emocionou muito foi quando eu cheguei nas livrarias para trocar ideia com as pessoas, tinha muita gente preta. Então, não é só, entendeu? Não é só gente branca que tá também nesses países, né, da Europa. Pelo contrário, existe, que nem você falou, refugiados, pessoas que estão buscando tentar fugir, né, de uma coisa trágica, como um rapaz de 15 anos, africano, que veio fugindo e leu meu livro e falou que se identificou muito. Eu fui para a Bélgica, fui para Bruxelas, Marseille e Paris. Todos os lugares que eu fui, tinha livros meus na vitrine. E aqui no Brasil não tem, mas a gente sabe que o mercado editorial também está abrindo as portas aos poucos para a periferia. Isso é muito importante ressaltar. Não é que não tem, é que ainda falta muito. Sim. Então, foi uma experiência enriquecedora para mim estar lá. E também fazer um pouco dessa comparação também, né? Porque às vezes a gente valoriza muito o que está distante e o que está perto a gente deixa passar assim, sabe? É claro. Você vê, de fora você tem uma perspectiva outra também exato. do que está dentro, né? Os modernistas falavam muito isso, né? Sim, claro, sim. Os burguesão, obviamente, o Oswaldo de Andrade, ricaço da vida, ele vai para, sei lá, para o centro de Paris e fala aqui do alto de Paris eu redescobri o Brasil. Mas, antes de mostrar aqui para vocês algumas imagens do nosso glorioso escritor Wesley Barbosa na França, a Paris também, na tal da cidade Lumière, Luz, aqui a versão em francês do Vialice Aumentada, Rouge, Favela. Capa do Francisco Mesquita. Francisco Mesquita? É um artista que trabalha com... Aqui, Ele pega coisas do lixo e ressignifica. E aí a Nichelle pegou a capa dele e ficou maravilhosa. E é tudo dele aqui, o desenho do menino. A capa é dele. E é Titão Brasil isso aqui, né? Sim, o menino soltando pipa no subúrbio, na quebrada. Quantas vezes eu não fui atrás? Eu era o prego das pipas, mas meus irmãos saíram pelo bairro inteiro correndo atrás das pipas, caindo. Pra cima, né? Muito Brasil, né, cara? É muito Brasil. Lindo, e eles conhecem muito. Eu cheguei num lugar, lá no restaurante, e aí eu conheci um cara que ele era francês, mas ele falava inglês, espanhol. Ele falava inglês e espanhol. E aí ele começou a falar assim... cenoura. Aí eu falei, cenoura? Aí eu falei, mas como? Aí ele, Cidade de Deus. Cidade de Deus. O cenoura. Cidade de Deus, eu fiquei super impressionado. E o taxista também falou do Cidade de Deus, do Paulo Lins. Quer dizer, a favela, eles têm muito interesse no que é na cultura da quebrada, né? Os franceses. E o meu livro, eu fiquei sabendo que tem leitores lá que querem outras obras minhas publicadas. Estou aqui tendo a alegria do Provocação Histórica diante de um escritor aqui que não é só uma promessa, mas vai ter longa jornada na literatura e que bom, fico muito feliz. Tem a versão em francês aqui do seu poema, vou nem ler para não passar vergonha aqui. Também não, pelo amor de Deus. La réalité est comme une fleur. Oulala. Mas a versão aqui é em francês. Voz de minha alma, põe na tela aqui esses vídeos do Wesley Barbosa na sua epopeia, odisseia, Victor Hugo, praticamente, a Paris. Olha lá, ele subindo ali, O metrô é um acontecimento, né? Ali tem a música, mas não pode colocar por direitos autorais, que é a do Erasmo. Mas você está saindo do metrô e indo para a prefeitura de Paris aí, né? Ali é perto do Louvre, né? Olha lá, sigam inclusive... Foi o primeiro dia que eu cheguei, né? E você foi sozinho? Eu fui sozinho, cara. Quem filmou para você? Foi a minha editora, né? Ela me encontrou lá. E aí ela ficou me filmando lá. Sempre tem um generoso cinegrafista aqui, né? Tem que ter. A minha companheira sofre comigo, né? Porque não tem dinheiro para pagar alguém, ela tem que às vezes fazer essa vez. Pois é. Aí a gente foi no Cemitério da Consolação gravar um vídeo para um curso que eu vou dar. Os pernilongos começaram a devorar ela. Ela falou, isso você não conta no ar, né? Eu falei, foi mal aí, amor. Tem que cortar, tem que editar. Mas, cara, eu fiquei super feliz. Eu acho que a literatura da quebrada, ela mostrou ao que veio. A gente não precisa ser colocado apenas em caixinhas, porque o mesmo cara que veio da favela, que morou no barraco, que lia clássicos, não estou falando só de mim, porque tem vários outros, pode escrever sobre qualquer coisa.
Então, o livro, eu costumo dizer que é um colete à prova de balas, justamente porque a gente está num ambiente muito hostil, no sentido de que a gente foi jogado ali. Então, quando eu abro um livro para ler, eu já estou fazendo uma revolução interna dentro de mim, porque eu não quero aceitar viver de uma maneira que quiseram que eu vivesse. Então, a literatura, ver o meu livro chegando em outros leitores que não sejam brasileiros apenas, é uma alegria muito grande, porque eu sei que isso é um reconhecimento. Então, poder ser patrocinado pelos meus leitores no Brasil, que não são aqueles patrocinadores que a gente estava falando, né, que poderia ter mais, os tais mecenas, é também isso, né? É você seguir em frente. Agora eu vou lançar um livro pela Editora Moderna. Boa. É um projeto muito bacana, né? Pois é, eu quero ver também essas histórias chegando nas escolas para que isso represente as crianças da quebrada. Literatura infanto-juvenil. Literatura infantil, né, no caso agora. É um livro intitulado Os Barraquinhos da Favela. E o mais louco é que demorou 10 anos, né, para uma editora se interessar por alguma coisa minha. Então eu estou bem na expectativa. Não, vai bombar. E a despeito do formato aqui do Provocação, certamente faremos muitas prosas sobre esse livro. Opa! E vai chegar em muita criança por esse Brasil afora. Ô, Voz de Minha Alma, põe aqui o outro vídeo do Wesley, como disse ele, envergonhado, como disse ele, en français, falando francês a Paris. Tem um outro vídeo aqui. Passando vergonha em francês. Bonsoir, comment allez-vous? Je m'appelle Wesley Barbosa, je suis l'auteur du roman Rouge Favela. Mon livre sera lancé demain, ici à Marseille. Você está andando com a tradução em francês, né? Eu estou andando com a tradução em francês e eu tinha que convidar, porque eu estava ali em Marseille e era no dia seguinte. Ali é Marseille. E aí eu queria convidar as pessoas, né? Porque começaram os franceses a me seguir. E aí eu falava, todos os eventos, caramba, eu acho que não vai ninguém, não é possível. Às vezes você faz um lançamento em São Paulo, vai os amigos, imagine em outro país. Dificuldade, né? E aí a Nichelle Teles, ela fez um trabalho... Ela é uma brasileira. Ela é uma baiana brasileira que saiu, que fez provas, estudou, passou em 5 faculdades e o destino levou ela até a França, onde ela trabalhou como doméstica, como... em Mulher preta? Mulher preta, em lanchonetes, só que ela tinha um sonho de ter uma editora. Ou seja, a minha história foi na mesma época, a minha história estava acontecendo aqui e a dela acontecendo lá, e a internet nos uniu de alguma maneira, apesar dos pesares. Então, a internet também vem para ser uma coisa boa, né, para nos aproximar de alguma maneira. E aí ela é essa mina preta que abriu essa editora, a BR Marginalia. E ela fez esse trabalho de reunir esses leitores em todos esses lugares que eu fui. Incrível, parabéns a Michelle, um abraço para você. E se tudo der certo e eu não me endividar até a alma para variar, visito você na França em breve. Não marcar um café, o Wesley disse que paga. Cafezinho tá caro, né? Em euro. Você viveu quem converte não se diverte? Pois é. Porque a gente sabe que, né, o real face ao euro é 1 para 6, 6 para 1. Mas você sabe que a vida de autor independente é uma guerra, é uma batalha diária. Eu consegui ir para lá porque através muito da ajuda dos meus seguidores no Instagram, porque eu fiz uma vaquinha. Aliás, põe aqui na tela a página do Insta. Sigam o @Wesley Barbosa, escritor. Outras notícias dele aqui, inclusive. Essa é em Marsella, essa foto? É em Marseille. Olha lá, o Barbosa, escritor. Sigam aqui o @ dele. Vamos dar essa força aqui. Já tem 60 mil, né, seguidores. 52 mil. Vamos chegar aqui, ó, quem está assistindo Provocação hoje aqui ao vivo e depois, vamos chegar aqui a 60 mil no mínimo. Eu faço esse apelo. Sigam aqui o @ Barbosa Escritor. E aí, a partir dos seus seguidores... consegui, por causa dos seguidores que fortalecem o meu trabalho, fiz a campanha pelo Vaquinha, consegui juntar lá a grana, acho que foi 16 mil reais. A Nichelle conseguiu um edital lá, que era através do Itamaraty, junto com... Não tenho certeza,
então é melhor não falar, mas era o Itamaraty junto com público, né? outra instituição. E deu certo. E a gente ficava indo para lá e para cá. E eu lembrei, né, daquela época que eu te falei no começo, Da que correria. eu quase fiquei em situação de rua e de repente estava em outro país lançando o meu livro. Pelas ruas. Pelas ruas também, né? Chorou de emoção lá? Cara, chorei, a minha alma chorou. É impressionante. A minha né? alma sempre chora quando eu leio um bom livro ou quando eu tô numa situação Você emocionante. fora do seu país, conseguindo levar seu trabalho, isso é lindo, cara. Conseguindo Muito representar. intelectual, acadêmico, não, por N motivos, né? Uns porque não nasceram herdeiros, outros porque não ligam para isso. Mas muita gente sonha em fazer isso e não consegue. E porque também, às vezes, não é uma importante. novidade para eles. Né? Para mim, Exatamente. é uma super novidade. Exato. Isso é um ponto que eu sempre também frisei, sendo da classe operária do ABC. Também demorei para pegar avião, só saí do Brasil depois dos 30 anos. Pois é, mas o que nos muito louco diferencia, isso, né? mas o que nos diferencia dessa pessoa que tem dinheiro, que teve oportunidade desde criança de ir para fora, ir para a Europa, ir para aprender inglês, francês, é apenas o dinheiro, porque você que é um excelente comunicador, até achei que você era jornalista, Pois que nem eu né? falei. O O que nos Estou diferencia. fazendo aqui um comunicador, mas sou Pois é. professor de história, né? Historiador. Pois é, o que nos diferencia apenas o dinheiro, porque eu posso ler livros, posso estudar, posso passar na prova, estudar na USP, se for o meu desejo, como muitos favelados Começaram aí, né? que trabalham de dia e estudam à noite ou vice-versa, e ainda assim conseguem estudar na faculdade pública. Então, é só o dinheiro que nos diferencia e os privilégios que eles têm, né? Mas eu acho que a capacidade todos nós temos, mas as oportunidades não são para todos muito nesse sistema, desiguais, infelizmente. Eu lembro que eu entrei em 2002 na FEFELESH, né? Aquela história, né? Que beira sempre o clichê, mas que é a realidade do Brasil. O primeiro de uma família operária entrar numa universidade pública. Cara, isso mudou minha vida. Muito louco isso, mudou mesmo. Ir para o Butantã, para a cidade universitária, conseguir fazer mestrado e doutorado, 1% da população faz isso, né? Falei, caramba. Isso me permitiu, inclusive, estar aqui, por exemplo, falando com você como comunicador hoje, além de historiador, divulgador de história. Mas eu lembro que naquela época, 2002, a realidade era muito outra. Hoje, se eu não estou enganado, 50% dos alunos que entram na USP já são de escolas públicas. Então, as salas de aula mudaram de cor. Só que ainda acho que... Ficou mais Brasil. Ficou mais Brasil. Só que ainda acho que, a despeito das salas de aula das universidades públicas terem mudado de cor, a sua estrutura tradicional, né, de pesquisa e daquela coisa mesmo de lattes e de revista indexada, ainda está muito aquém da realidade dos que estão indo estudar e da realidade de professores que estão fazendo divulgação, né? Quer dizer, a universidade precisa da divulgação científica, né? Mas ao mesmo tempo ainda não deu conta de incorporar dentro da sua estrutura de produção a divulgação científica, para além do artigo indexado, né? Enfim, eu vivo essa realidade, né? Eu produzi 268 episódios do Provocação Histórica, mas isso não conta no Lattes, entende? Eu tenho que, evidentemente estou fazendo isso, né? Tenho que publicar artigos falando dessa experiência. Eles estão chegando aí, estão chegando. Os alquimistas estão chegando. Mas é louco isso, louco, né? Mas... Porque às vezes chega um aluno e fala: meu professor, a gente está estudando o seu livro na sala de aula, na USP. E aí eu fico assim, embasbacado, porque eu só terminei o ensino médio. Eu fiz um curso há muito tempo, que era no Centro Paula Souza, de gestão empresarial. E uma época até cheguei a querer fazer faculdade, mas eu falei, eu quero ser escritor, e para isso eu tenho que ter tempo para ler, e eu sei que a faculdade você tem que ler outras coisas, que é importante fazer universidade, é muito importante. Mudou minha vida. Não estou falando o contrário, só estou dizendo que é uma coisa assim, eu não estou lá, mas estou, de alguma maneira, né? De alguma maneira eles estão lendo os meus livros, e tem muito aluno que já chegou em mim e falou que começou a querer estudar por causa do meu livro. Isso daí, para mim, é maior do que ganhar o prêmio Jabuti. Isso é muito louco. Você não acha? Você influenciar na questão de uma pessoa querer estudar? Vou te dar um exemplo aqui. Virou um divã aqui de histórias cruzadas.
e que evidentemente são trajetórias diferentes, são cores de peles diferentes, a respeito da minha avó, a Dona Terezinha do Menino Jesus, ter sido uma espécie de Carolina Maria. E ela trabalhava como trabalhadora doméstica, empregada doméstica para as madames do Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, a parte rica do Santa Teresa. E em 59 ela veio grávida do meu pai pela estação da Luz, ela veio da Central do Brasil, do Rio, para São Paulo. Aí foram para um barraco na quebrada de Santo André. Mas então, aí toda vez que... porque a Maria Ribeiro, que é professora aqui, inclusive da pós aqui do ICL, mulher preta, e professora da pós-graduação em Universitas da USP, a Maria Ribeiro me perguntou por áudio assim, mas Linda, né, a gente troca umas ideias pelo Zap, né? Quando que você percebeu que a luta de classes contava na sua trajetória? Eu falei, olha, eu fui muito poliana, demorou porque quando eu passei na USP e entrei lá, eu não percebia dessa forma. Eu sabia que a maioria das pessoas eram mais bem situadas que eu, eram de classe média, média alta, moravam em apartamentos próprios, né? Tinham um carro. Então eu percebia ali, mas era muito jovem. Aí quando eu entrei na pós-graduação da USP, vi que a galera ia para fora do Brasil. Eu falei, nossa, vocês já foram para Chicago, para Nova York, parece que vocês estão me esnobando. Mas também, meio no oba-oba, sem entender direito, com 24, 23 anos no mestrado, ficava, né? Mas sabe quando começou a pegar mesmo? Só no ensino superior, dentro dos ritos acadêmicos, quando você percebe que algumas figuras são ungidas desde muito novas, e tudo bem, né? Várias das figuras são geniais, mas que a você falta alguma coisa para estar na patota. E não se trata apenas de ressentimento e de divã, se trata de perceber um modus operandi da inteligência bourgeois brasileira. Mas você vai ser ungido. Hoje você vai ser ungido. E interessa ser ungido por isso que você falou, ou seja, conversar com você. Hoje você vai ser ungido. E ouvir depoimentos que valem mais que o jabuti, como professor que sempre foi cara de pau, professor de cursinho e tal, esses depoimentos que a gente recebe, você recebe, são lindos. Eu recebo cada um que dá vontade de fazer aquelas coisas marqueteiras no Instagram, uns depoimentos que aparecem. Pô, Linda, né? Que, assim, são coisas de chorar, bicho. Claro, porque isso daí também te impulsiona a... Não, tô no caminho certo. Né? Porque às vezes você tá ali fazendo uma coisa, você não sabe se aquilo vai dar certo. Se você não fizer, você nunca vai saber. Então, as pessoas... Eu, enquanto uma experiência de alguém que estudou até o ensino médio apenas, viveu em barraco, a minha vida inteira praticamente na quebrada, e ser chamado de escritor é muito louco, é que nem... É um choque. Não. Vous êtes un écrivain. E tem também esse choque que a gente está falando aqui da universidade para você, porque quando você chega num ambiente que às vezes não é para você, né? Era para ser, né? Para o povo, né? Porque é a escola pública. E aí você chega e você se depara com só pessoas, em sua maioria brancas, pessoas que fazem suas viagens para, sei lá, Estados Unidos, Europa, etc. Talvez isso tenha, né, uma certa analogia, né? Tem camadas, né? Por exemplo, a USP mudou a minha vida e eu sou serei um eterno uspiano. Porque, de fato, existem poucas coisas parecidas, talvez no mundo, como o cosmopolitismo da USP, mesmo que ela tenha seus problemas de elitização. Tem mudado, né? Sim. Mas aqueles professores, narradores e narradoras mudaram minha vida. E eu pude também lá, para além dos elitismos, conhecer, sei lá, a Léa Assuan, que era da Côte d'Ivoire, e me dava aulas de francês numa pensão que a gente morava. Olha que incrível. De graça. Mulher preta retinta, ela falava assim para mim, e ela estudava fazia mestrado na letras, a Léa. Ela falava, Lindinho, por causa do Lindener, falava de Lindinho. Lindinho, cadê a CD? Cadê a CD? Aí o quê? Aí até entendi que era o CD. A gente ainda ouvia CD, né? 2003, 2002. Aí a Léa, o CD, ela é. E aí, maravilhosa, uma pessoa incrível, estudiosa, deixou a filha lá com a mãe para conseguir fazer o mestrado na Universidade Pública Brasileira. A Universidade Pública Brasileira é um oásis. Um oásis. Tinha que ter mais investimento, mais gente comprometida, Sim. mais abertura para o Wesley Barbosa. E de pessoas também, sabe? Que fazem piruetas para poder estar ali, né?
Porque como o artista em geral, não só os escritores, os artistas em geral, eles são os produtores, eles são os agenciadores de suas próprias carreiras, né? Imagine o estudante que acorda, o estudante periférico, né? O que ele não passa ali no ônibus apertado para chegar, estudar 4, 5 anos. Então, eu vejo que a nossa vida é isso, é uma batalha cotidiana. Eu como autor, como editor agora, com a Barraco, abraçando outras histórias que não sejam apenas a minha, porque até então eu criei essa editora só para me autopublicar. E aí eu falei, vou publicar outras pessoas. Tava tão revoltado que não te publicava. Vou ter que publicar outras pessoas. Que nem você foi professor, ou é ainda, de cursinho, né? Fui durante muitos anos. Aí entrei no ensino superior, aí hoje coordeno a pós aqui do ICL. Imagine o quanto de pessoa que não te inspira a continuar. Porra. Então são histórias que a gente vai se identificando ao longo do caminho e que vai só nos engrandecendo. Poder publicar o livro da Cíntia Santos, Ori, maravilhoso, Encontros Mágicos. Este aqui, ó, são o catálogo da Barraco, ó, Cíntia que Santos. É uma professora incrível, uma professora que ela tem ela fala muito bem sobre a questão do racismo na página do Instagram dela. Ela é uma batalhadora, assim, também, intelectual. Cíntia Santos. Manda o contatinho, a gente traz ela no Provocação Histórica. Aqui, lá do ó, Rio de Janeiro. Ficções, parágrafos fúnebres. Esse eu não tenho, você vai me dar um exemplar? Esse daí é seu. Esse daí é pela Ficções, né? Foi o segundo que eu publiquei. E o livro Porca Gorda, da Jéssica Balbino. Pela Barraco também. Virou um clássico de nascença, né? Um beijo pra Jéssica. E... Cara, você já tem um catálogo sensacional. E teve esse livro aqui, nem falamos... aos poucos, né? Esse daqui é muito interessante porque envolve uma questão interessante para pensar a luta antirracista, que é a aliança da pretitude com a branquitude, sim, vamos dizer, sim. né? Mas vamos dizer, com os brancos dispostos a se desconstruírem. E o Pedro Cardoso, ator, dramaturgo, escritor, topou fazer um livro para vocês, né? Junto com o glorioso Aquiles Marchal Argolo. Esse livro é uma coletânea, 15 crônicas do Pedro Cardoso, 15 crônicas do Aquiles, e é um livro que fala sobre cultura, sobre racismo, política e as indignações dos autores. Esse livro ele nasceu de uma amizade, uma tríade, né, digamos assim, entre editor e os dois autores. Só que eu fiz o convite para o Pedro e ele falou assim por telefone, você tem que conhecer o Aquiles do Pretessências, porque ele faz o mesmo corre com você, só que com o jornalismo independente. Aí eu falei, nossa, vou querer conhecer ele. E aí um dia a gente se encontrou ali na Paulista e aí fechamos em fazer esse livro. Fizemos agora no Parlapatões um bate-papo, foi incrível. Você estava? Fui, falei com o Pedro e aí foi interessante porque as biografias... Ó, o Aquiles, né? Argolo, nascido em 88... na capital paulista, filho de mãe baiana, Aquiles Argolo cresceu e foi criado em favelas de São Paulo, do ABC paulista. Se apaixonou por literatura em algum momento antes de entrar na escola. Aí tem a biografia do Pedro Cardoso. Ó. A diferença, né? Nasceu em 61 no Rio de Janeiro, péssimo aluno, Pedro Cardoso falando dele mesmo. Péssimo aluno, foi reprovado em todos os vestibulares que tentou, inclusive para artes cênicas. Começou a trabalhar com 16 anos nas férias escolares, e definitivamente como eletricista cênico aos 18. Tornou-se ator. Escreveu mais de uma dezena. Foi interessante porque o Pedro Cardoso falou, gente, ó, eu posso escrever isso aqui porque eu fui mal na escola e tudo, mas minha casa no Rio de Janeiro, na Zona Sul, era frequentada pela patota artística brasileira, né? Não, e ele mesmo fala que ele é herdeiro dos privilégios do Brasil. Então, esse livro é interessante também pensar que nessa questão que você falou dos... Quem são os aliados, né, que podem se aliar a essa causa antirracista de verdade? Então, por exemplo, eu fico até brincando, tirando sarro com o Pedro, porque todas as editoras têm uma cota, né? E ele virou a cota branca da Barraco. branca da Barraco, mas aí é zoeira. Sim. E aí ele tira o sarro, porque é verdade. O que nos diferencia, se não o dinheiro? Porque tanto ele quanto Aquiles, para mim, são dois intelectuais que tem uma questão econômica diferente. Enquanto um
teve a herança, né, dos privilégios da sociedade, e o outro está lá em Guarulhos batalhando para conseguir se manter como jornalista independente no Brasil. E eu, um autor lá de Itapecerica da Serra, que sempre amou os livros e que juntou esses dois em um livro singelo, como o Pedro diz, né? Sensacional. Então, a literatura também vem para unir nessa questão, né? Da luta mesmo. Né? E você é um agregador de mão cheia, né? Por tudo que viveu e faz. Intelectuais públicos não são valorizados na sua, vamos dizer, né, verve e missão de articular as pessoas. Você faz isso muito bem. Eu vi lá no dia que você articulou, porra, né? Wesley é um articulador, junta as pessoas, quem está na causa, vamos lá, um agitador cultural. Isso é uma faceta de um intelectual público fundamental, pouquíssimo valorizada. E claro, né, também legislo em causa própria, porque eu faço isso. Mas e as pessoas... você tem que saber ser escada para os outros também, entende? Exatamente, mas você vê, ó, o Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, ele promovia o Sarau da Cooperifa lá no Piraporinha, Parque Santo Antônio, se eu não me engano. E muita gente que sequer havia publicado um livro pôde declamar sua poesia. Então, juntava 500 pessoas dentro de um bar, na Quebrada, para ouvir e para falar de periferia. Eu frequentei a Cooperifa, frequentei o Sarau Suburbano Convicto do Alessandro Buzo, Sobrenome Libertação. Estou falando de saraus, que eu ficava escutando esses autores, ouvia falar de livros, de literatura, processos criativos. Então você está lá solitário na Quebrada, depois de ler um livro, sei lá, ler um Machado de Assis, Dostoiévski. Eu li o Crime e Castigo e fiquei assim, olhando para os lados. Com quem que eu vou falar sobre esse livro? E aí, às vezes, não tinha ninguém, né? Porque, às vezes, na Quebrada você tem bar, igreja. E a viela ensanguentada. E muita gente forte também, acordando muito cedo para enfrentar essa realidade. Mas esses saraus, para mim, foram pequenas escolas, pequenas universidades, que você entrava num lugar que era para ter só bebida, só os caras loucos. E não, pelo contrário, tem os caras pensando, as mentes pensando e declamando poesias. Então essa conversa aqui está se dando também porque um dia eu entrei num sarau da Cooperifa, numa biblioteca. E são as pequenas universidades, né, da vida. Wesley Barbosa, escritor. Antes de chamar aqui a pergunta finalíssima, voz de minha alma, quero convidar você que está assistindo a gente, Provocação Histórica existe desde 2021 e é evidentemente bancado pela causa do nosso grande público aqui do ICL. Então conheçam o Instituto Conhecimento Liberta, vai aparecer o link para vocês aqui na tela, no chat, venham para o ICL, esses programas de divulgação, inclusive o Provocação, falando 1 hora de literatura e história. Imagina quem faz isso, na grande mídia você nunca vê isso, vê uma ou outra coisa. Mas quem banca esse projeto é você, quem acredita é você. Então, assine o ICL, venha conosco, já são mais de 350 cursos livres, documentários, né? Em função disso, também fizemos cursos de pós-graduação, vai aparecer o link aqui também para quem quiser conhecer a pós. Venham para o Instituto Conhecimento Liberta, que é quem permite, inclusive, a vinda do glorioso Wesley Barbosa. Wesley, primeiro parabéns. Obrigado. De coração. De muitas maneiras, pela minha história familiar, ver você no mundo literário é de dar muita emoção e saber que não é nada fácil e de me reconhecer também na sua trajetória. Isso é uma inspiração, desde que eu te vi aquele dia. Então, tamo junto. Conta comigo. Olhando para aquela câmera ali, primeiro você falou que em saraus, declamava poesia. Tem de cabeça aí? Vixe, Declama Maria. pra lente da verdade ali, ó. De cabeça? Qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma. Posso, então, Carlos Drummond de Andrade? Claro. Que eu lembro, né? Um gênio absoluto. Maravilhoso. Tem uma poesia dele que eu acho que se chama Banquete das Musas, que é poesia, marulho e náusea. Poesia, canção suicida. Poesia, que recomeças de outro canto, de outra vida. Deixaste-nos famintos? Poesia, sobre os vagos dons do universo
em teu regaço incestuoso, o belo câncer do verso. Azul em chama, o telúrio, reintegra a essência do poeta, e o que era perdido se salva, poesia, morte secreta. Foi o poeta que eu lembrei, que eu amo muito. Sabe que eu tava lendo o Drummond, tô lendo a poesia completa, desde alguma poesia. Alguma poesia. Que coisa surreal, como é que ele... É um nível de simplicidade, de sofisticação, Sim. Que é difícil você ver na poesia, né? E ele vai passeando, né, pela infância, juventude, adolescência e maturidade. E isso daí que me encantou na poesia dele. Cara, tem umas coisas ali dele viajando pela Europa, ele era meio herdeiro, vamos dizer, né? Drummond? Aí ele foi para a Europa, mas ele já fazia uma leitura, vamos dizer assim, decolonial da Europa. Mas ele fazia uma leitura decolonial. Sim. Que Europa que nada, o negócio aqui é Minas e Brasil. Sim, exatamente. Ele tem até uma poesia, né, da lembrança de Tabira, né, que fala de Tabira. Mas sabe por que eu lembrei do Drummond? Porque eu vou lançar um livro de um autor agora chamado Ódio ao Poema, do Vitor Miranda. Vou lançar pela Barraco Editorial. E aí eu estou imerso na poesia e lembrei do Drummond por causa desse livro que a gente vai lançar pela Barraco. Ó, para acabar, olhando para as lentes da verdade, Wesley Barbosa, de Itapecerica, para o mundo, para Paris, Marseille, e daqui a pouco para a China, por que não, para a África. África, boa. Para toda a nossa gênese humana nesse continente fascinante, que também forjou o Brasil. O que é o Brasil, Wesley Barbosa? O Brasil é um país a ser construído, é um país que... É muito difícil dizer o que é o Brasil, né? Porque também é falar sobre mim mesmo, né? Porque o Brasil é um país preto que ainda precisa se enxergar como preto. Então eu acho que o Brasil é isso, é um país a se enxergar. Não consigo fazer uma definição, Essa é fascinante. mas eu acho que é isso. Como é que dizia o Cacá Rossetti? Repita. O Brasil é um país a se enxergar. E o que é a literatura? A literatura é a voz dos oprimidos querendo sair, querendo ganhar o mundo, querendo tomar conta de tudo. É isso. Wesley Barbosa. Difícil, que pergunta difícil, meu Deus. Difícil é ver a guerra nos assolando. Fácil Valeu. É conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Despeça-se do seu grande público. Obrigado pela atenção de quem está nos assistindo. Um grande prazer vir ao ICL, trocar essa ideia com o Lindenê sobre livros, literatura, falar um pouco também da Barraco. E é isso, vamos em frente, sempre lendo livros e apoiando canais como esse, a literatura independente, editoras independentes. Estamos juntos. Tchau, grande público. Voz de minha alma, um beijo no coração. Tchau, até semana que vem. Tchau. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.